Olá pessoal, Fabiano Borsato gravando esse vídeo para vocês, um vídeo muito bacana, falando dos principais pontos da malha fina, o que motiva as pessoas que entregaram a sua declaração de imposto de renda cair na malha fiscal, cair na malha fina da Receita Federal. Vou elencar alguns pontos e explicar o porquê disso, quais são alguns cruzamentos que a Receita Federal já está fazendo, tá? Primeiro, acho que o principal motivo é a omissão de rendimentos. O que significa isso? Se você teve um rendimento tributável e não declarou, a Receita Federal coloca você na malha fina. Um exemplo muito comum, pessoas que trocaram de emprego durante o ano. Eles mencionam o rendimento da empresa, a última empresa que está trabalhando ou que trabalhou, e esquece de mencionar as verbas rescisórias e o período que ele trabalhou, as informações de rendimento do primeiro trabalho. Pessoas que têm diversas fontes pagadoras, exemplo, palestrante, professor, profissional autônomo, profissional liberal, que recebe de diversas fontes de renda, às vezes pode se esquecer, pode omitir alguma fonte de renda. E isso é um dos principais motivos de cair na malha fina. Por que eu caio na malha fina? O contratante declara o rendimento pago para a pessoa. Declara para a Receita Federal. Então a Receita Federal fica guardando a informação da pessoa que recebeu o rendimento para ver se bate com a informação da contratante que já passou para ela. Um segundo ponto muito importante, erros com dependentes. Declarar pessoas que não são dependentes como dependente. E também, que tem a ver com a primeira informação, com o primeiro item, você declarar um dependente e não declarar o rendimento desse dependente na sua declaração de imposto de renda. Aconteceu muito isso, às vezes a pessoa coloca, a minha mãe mora comigo e ela não trabalha e eu coloco ela como meu dependente, citando um exemplo, mas só que a minha mãe é aposentada. Se a minha mãe for aposentada, eu preciso mencionar o rendimento da aposentadoria da minha mãe na minha declaração de imposto de renda como rendimento tributável. Vai somar o meu rendimento tributável. Esse é um item. O outro item, ou uma outra situação, é a pessoa que não faz parte de possíveis dependentes e está na sua declaração. Terceiro item, despesas médicas. A pessoa declarar despesas médicas erroneamente, ou não tem recibo, ou não teve, desculpa, o gasto com a despesa médica, a pessoa acaba declarando essa despesa, ou uma despesa de um outro ano, que não declarou no ano certo e quer lançar nesse ano. Não pode, os profissionais de medicina já estão obrigados a entregar uma declaração da Receita para a Receita Federal, da mesma maneira que a empresa que o funcionário trabalha, né, as empresas estão obrigadas a declarar o rendimento para a Receita Federal, os médicos, dentistas, profissionais de saúde também estão obrigados a declarar, mencionando o CPF do seu cliente, um a um, as empresas obrigadas a declarar a declaração de despesas de prestação de serviços médicos também. Então, a Receita Federal sabe o quanto que você gastou com despesas médicas, com dentistas, né, com despesas com saúde, e para quem que você fez esse pagamento. Porque o profissional que prestou o serviço para você, ele já declarou. Então essas despesas médicas com dentistas, né, despesas com saúde, com profissionais de saúde, também é um item muito importante. Por fim, dedução de VGBL, PGBL, dedução de previdência privada. As pessoas confundem, existem dois tipos distintos de previdência privada, VGBL e PGBL. Somente a PGBL pode ser deduzido da sua declaração de imposto de renda. VGBL não pode, tá bom? Então a pessoa acaba declarando como dedução de previdência privada gastos com VGBL, sendo que só pode PGBL. E eu já estou antecipando uma situação agora para o ano de 2017, a Receita Federal já deu diversos indícios que vai ter olhos de lince, olhos de leão em cima do carnê-leão. Tá? Então, carnê-leão são pessoas autônomas que têm diversas fontes de renda, têm outras fontes de rendimento e que não recolhem, e que têm que recolher o imposto de renda mensalmente.
Pessoas que recebem acima, a Receita Federal tem a tabela, vou colocar a tabela do Imposto de Renda 2016 e 2017 no blog. Pessoas que recebem acima desse valor, acima do limite de isenção da tabela do Imposto de Renda, ela tem que recolher o carnê-leão e tem que ser mensalmente. O que acontecia? Muita gente falava, ah não, eu recebo 3, 4 mil reais por mês e vou acertar isso na minha declaração de ajuste. A Receita Federal já tem autuado pessoas que, mesmo fazendo a declaração e ajustando no final do ano, retroagindo, cobrando multa e juros, porque ela entende que tem que ser recolhido mensalmente. Se a pessoa não recolheu no último dia do mês subsequente o seu rendimento, ele está recolhendo esse imposto em atraso e tem que recolher multa e juros por ele. Um ponto importante, curioso, referente a despesas médicas, esse ano eu tive um caso inverso, uma pessoa veio me procurar porque caiu na malha fina, porque ela tinha declarado um valor menor do que ela realmente pagou para o médico. Então ela tinha declarado que pagou R$ 3.500 e na verdade ela tinha pago R$ 4.500. Ela colocou na declaração dela R$ 3.500, a Receita Federal colocou ela na malha fina porque ela declarou que pagou um valor menor do que ela realmente pagou. Tá bom? Pretendo que esse vídeo tenha sido útil para você, que tenha ajudado. Se gostou, dê joinha, compartilhe com os amigos, assinem o canal, muita coisa bacana tá por vir. Muito obrigado e até o próximo vídeo.